Pois muito bem, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal ufológico da Ampel. Como eu sempre digo, falo e reitero, aqui a ufologia é de verdade. Depois da vinheta. Recentemente, fui participar de um congresso na cidade de Passatempo, aqui em Minas Gerais, no Vale das Vertentes. E lá, junto com o Nijinho, o saudoso amigo Antônio Faleiro, e com a revista OVNI Pesquisa, do meu parceiro Paulo Barack Werner, fizemos um excelente congresso. Sinceramente, eu fiquei assim, muito impressionado com a qualidade do evento. Parabéns ao Estevão, ao Rangel, que organizaram. E lá nós tivemos uma surpresa. O senhor José Maurício, um contactado, que teve uma história fantástica. Eu entrevistei no dia seguinte, na manhã do congresso, e acreditem, o caso dele é pesadíssimo. Eu batizei o caso dele como o caso do homem que viu o capeta. Bom, vocês vão entender por quê. Certo é que percebam a simplicidade do contatado e fiquem atentos aos detalhes da história que no final eu vou comentar. Ok? Pois muito bem, vamos ao vídeo. Bem, meus amigos, nós estamos aqui na cidade de Passatempo, na manhã seguinte ao evento do terceiro encontro de ufologia de Passatempo. Um evento maravilhoso, tudo correu direitinho, mas aí veio o melhor. Descobrimos o senhor Maurício, Zé Maurício, que teve um encontro extraordinário que ele vai narrar para a gente agora. José Maurício Rezende, 73 anos, nascido aqui na região de Passatempo, e o encontro aconteceu numa fazenda chamada Fazenda Invejosa, 10 quilômetros daqui de Passatempo. Isso aconteceu no final dos anos 80, ou meados dos anos 80, eu não lembro bem o ano, mas foi na década de 80. Senhor José Maurício, conta pra gente, com detalhes, o que aconteceu naquele dia por volta das 18h30, onde é que o senhor estava, o que o senhor fazia, para onde estava aí. Conta direitinho desde o início. Eu tinha chegado, tinha saído lá, e depois a mulher pegou e falou comigo, patrão, não, você não precisa de olhar as duas vacas, e as duas vacas eu olhei. Aí eu peguei e duvidei dela, eu falei, não, eu vou lá dar uma olhada também, porque... Só para explicar, eu só ia olhar as vacas e a sua esposa falou que já olhava. Tinha olhado. Duvidou e olhar. Aí quando eu cheguei pertinho lá da árvore, nós tirávamos o nascimento branquiário em pé, a distância de 1,5 metro, mais ou menos, veio uma parede, ele marchou e deixou um negrinho lá perto de mim, e eu parei e saiu. Então vamos por etapas. O aparelho, como é que ele era? Eu parei. Com o que ele parecia? Como é que era o formato? O formato dele parecia do tipo de um aviãozinho desses pequenos, que ela baixou e desceu ele lá. Mas era redondo? Redondo. Aí largou ele lá e ele foi para a beirada do matinho. Peraí, então vamos situar. O aparelho desceu um homem de dentro dele. Qual que era a aparência desse homem? Desse homem? Qual era um negrinho pequeno, de 1,5 metro mais ou menos, diferente, um olho vermelho, e de orelha pontadinha para cima. Pontiaguda? E o nariz diferente do nosso. Qual que era o formato? O nariz era o formato assim, pequenininho e pontadinho, a pontazinha despontada. Vestido tava com um macacãozinho tudo preto.
Preso. É. E nele descer, ficar lá, ele bateu o aparelho em mim, que o aparelho meiado e não saiu do lugar. E nem as vacas saiu. Deixa eu ver se eu entendi. Ele apontou uma coisa para o senhor, parecendo uma caneta. Uma caneta. E dali saiu uma luz e te paralisou. Paralisou. As duas vacas não saiu. Os animais também ficaram Ficou tudo parado. ficou. Aí ele conversou comigo, conversando lá muito tempo. E só não entendi a língua dele. Aí só entendi uma coisa, parece que ele falou comigo, que assim que não ia fazer mal, que ainda mexia com os dedos, que não ia me fazer mal. E desse trem ali ele ficou mais, faixa de mais uns 10 minutos conversando comigo lá. E depois, na hora dele sair, tem aqui assim, ele só pegou e falou um negócio. Despediu, mas não entendi o que ele falou comigo. E ele logo saiu, com o aparelho na mão, mesma coisa. Quando chegou na beirada do Capãozinho, a distância de 40 metros mais ou menos, ele chegou lá e o aparelho subiu. Fazia barulho? O aparelho? Não. Subiu de uma vez. Muito Rápido. E nisso ali eu fiquei lá mais um. Eu fiquei bem tempo lá, na hora que ele entrou, depois que as pernas começaram a desenvolver. Quer dizer, ele deixou a coisa armada para ele poder sair e ir embora. E depois o senhor começou a voltar ao movimento. Aí as pernas começaram já a voltar um bocadinho, eu caminhei devagarzinho, e logo as duas éguas e as duas vacas também começaram a mexer. Não começou. Quer dizer que você acha que eles paralisaram tudo? Paralisou. Aí quando as pernas me olhou, eu falei, eu vou correr, porque isso ali é o pemba que eu vi, ele vai querer ir atrás de mim. Você achou que era o capeta? Achei. Aí, quando deu a distância, eu corri, cheguei lá em casa, a porta estava fechada. Eu meti um braço na porta, a tramela saiu, fui voar lá em cima da geladeira. E nesse momento as pernas bamba. Ainda demorou. Conversar, a mulher estava falando para os meninos o que era, os meninos estavam por gritar. Aí eu fui arrumar um para poder me levar para trazer na cidade. Aí com um pouco eu comecei a conversar, aquela conversa meio assim enrolada ainda. Aí me orou um bocado, eu falei, cara, eu não vou na cidade não, o trem tá me olhando. Aí que eu fui contar para ela o que aconteceu. E o que ela falou a respeito? Aí ela falou comigo, mas é porque você abusou de mim. Falou que eu não tinha olhado as vacas lá e os animais. Aí você abusou de mim, isso é um castigo que foi pra você, que o peba apareceu pra você mesmo. Aí eu falei pra ela, não vai ter que... Aí eu parei medo. Não saí de noite. Consequentemente, o senhor passou a não sair mais de noite? Passei. Aí depois que o Laércio veio aqui na cidade e falou com o Zé Maria, e o Zé Maria falou, não, vamos levar o Neginho lá. E nisso o Zé Maria chegou com o Neginho mostrou lá, falou comigo, que você viu o cara desse jeito, você vai me falar comigo qual é que é. Quer dizer que o Neginho tinha um catálogo com as formas. Aí, quando apareceu o que eu achei, aí eu falei com o Neginho, esse tá aqui. Aí o Neginho ainda falou comigo, isso não é o Pemba, não. Você teve uma sorte dele descer e conversar com você. Nós nunca vai ter, que eu queria ver. Pois é, agora deixa eu te perguntar, que tipo só para me relembrar, que tipo de projeto, de aparelho que eles tinham na mão? Como é que ele era? O aparelho? Que ele paralisou você? Tipo de uma caneta, mas não veiava. E na frente tinha parece uma lampinha, ele apertou, tem aqui assim, e logo que ele apertou, não saiu do lugar. Então, se já de luz veio em você paralisou. Paralisou. O senhor tinha movimento com o pescoço e com o corpo, nada? Não, de jeito nenhum. Tem em pé que tem, que assim, pé aberto, sem mexer, sem nada. Mas diga uma coisa, a linguagem dele, você compararia com algum idioma que nós temos aqui, não? Não. Não, né? Não. Conversa dele um de cada outro, não entendi nada. Só entendi que ele pegou e fez com os dedos aqui assim, falou que ele não ia bom pensar, que ele não ia fazer mal. Fazer mal, né? E quanto tempo durou isso, mais ou menos? Acho que foi, volta de uns 15 minutos. Mais importante, o senhor percebeu algum problema de saúde após isso? Depois disso eu fiquei surdo, desse ouvido esquerdo, e a vista do lado esquerdo nunca ficou boa.
Sempre ficou com defeito. Enxerga um pouco no olho esquerdo. E o senhor lembra de algum detalhe na roupa dele? Se tinha algum escudo, alguma insígnia, se tinha algum tipo de coisa que o senhor pudesse detalhar? Na frente dele, aqui assim, do lado, tinha uma. Tipo uma broca assim, e alumeava do lado esquerdo dele. É. E tinha escrita, mas também um com o outro. Tinha uma espécie de escrita, isso eu não lembro. Não lembro, não. Qual que era o tamanho desse aparelho? O senhor tinha mais ou menos. Eu compararia ele ao quê? Uma caminhonete, ou um Fusca, ou maior? Menor. Menor? Menor do que o Fusca. Menor que o Fusca. Ali caberia quantas pessoas, mais ou menos? Eu acho que cabia umas 4 pessoas. 4 pessoas? E a cor do objeto, da luz, como é que era? Da luz do aparelho? Era assim, parecia um trem de tipo prata, que assim que alumeava, o aparelho dele alumeou perto dele, na hora que desceu, que assim. E a luz era muito forte, já estava praticamente de noite, né? Tá de noite, mas aquilo clareou a roda que é assim tudo, mesma coisa de dia. Como se fosse uma luz maçã. Todos os relatos eu cito, assim, que todas as pessoas falam muito sobre isso. Então, me fala uma coisa, o senhor é muito religioso, qual que é a religião do senhor? Católico. E depois desse contato, o que as pessoas que te cercavam e falavam a respeito? Eles falavam comigo que assim, eu sou comigo, se não é, me explicavam sempre que aquela firma, né? Aí eles pegavam muita gente falando com você, falou comigo, não é o capeta, você viu, você tira isso da cabeça, porque o capeta não parece com os outros, não. Isso aí é um aparelho, um acampamento que desceu e veio do bem com você. Porque se ele quisesse te levar, ele tinha te levado. Porque do jeito que ele fez com você lá, ele te levava, você não ia ver. Certo. Então, o senhor acha, então, que ocorreu. E esses problemas que você teve de visão e de audição foi pós-contato, foi que está interligado. Antes do contato, o senhor não notou alguma coisa no comportamento dos animais? Os animais? Notei que depois que sai, tem aqui assim, aí eu voltei lá para ver. Voltei de novo lá para ver, porque tinha uma vaca que tinha que cuidar por cá. Mas as vacas estavam com as pernas bambas assim, eu larguei a assunto lá, nem não enchi com ela, deixei pra lá. Já cagou de pé? Ficou. Mas não. Então, sustentar. Certo. O senhor falou que depois disso o senhor passou a ter medo de sair de noite. Passei. Né? Passei. E depois dessa coisa, quanto tempo demorou para o senhor voltar a sair à noite, a voltar à confiança do. Levou uns 2 meses. Uns 2 meses. Rapaz, realmente você vê que um contato dessa natureza geralmente está, no mínimo, um pouco de sequela. Né? Inclusive, eu pergunto a respeito desse problema de audição da visão. Nós temos outros contatos relatados e todos eles não tiveram um problema de baixa de audição e de visão. Mas no corpo do senhor, mais nada. Mais nada, né? Aí. Ô, Zé Maurício, eu vou agradecer ao senhor, então, a sua bondade de receber a gente aqui e dizer que o seu caso, a partir de hoje, entra para a história da ufologia, sabe? E eu queria saber, o senhor autoriza a gente a publicar essa coisa no nosso canal? Pode. Muito obrigado, agradecer mais uma vez, pessoal. E tá aí, ó, mais um caso que entra para achar o hall dos casos. Como os senhores puderam perceber, o caso dele entra agora para o hall da ufologia mineira, brasileira e até mundial. Ele teve um encontro com um tripulante, um sujeito de aparência bizarra, que no entardecer, quase já para anoitecer, ele teve esse encontro e custou a ele um pouquinho, viu? Primeiro, ele foi paralisado com uma coisa muito semelhante a isso aqui, ó, uma lanterna. Ok? Não é tão inocente quanto essa minha, porque essa minha só ilumina. A dele fornecia um raio paralisante, que paralisou tanto o contatado quanto os animais que estavam ali. O seu Maurício, inocentemente nessa entrevista,
falou que o ser conversava com ele. Só que eu tenho uma interpretação um pouco diferente. Como o senhor Maurício falou que ele trazia aqui uma espécie de uma coisa vermelha que brilhava, eu deduzi que aquilo ali fosse uma espécie de transmissor dele para aqueles que estavam na nave. E ali ele mostrava todas as características, né, do contatado, e logo depois ele virou-se, foi embora, entrou na nave e a nave subiu em uma velocidade espantosa na vertical. Bom, se não fosse o fato de logo depois, né, alguns minutos, ele voltar ao normal, recuperar os movimentos, os animais também, deixou uma sequela que eu, como sempre, bato na tecla. Sempre pós um contato de terceiro tipo, né, um encontro casual de terceiro tipo, que é o chamado contato de terceiro grau ou de quarto grau, as consequências para o ser humano ou o contatado geralmente são danosas. Perceberam que no caso dele, no ouvido esquerdo e no olho, teve uma queda, ele perdeu boa parte da audição, que está ainda decaindo, e o olho dele esquerdo ele também teve uma queda enorme. Então, como os senhores podem perceber, ele falou assim, olha, isso aí foi advento depois do contato. Bom, poderia ser simplesmente uma interpretação. Só que nós temos casos e mais casos aí que relatam a mesma coisa. O caso Joaquim Eloy, por exemplo, ele perdeu o movimento dos braços, ficou cego de um olho. Enfim, eu poderia citar outros casos aqui, mas eu acho que não vale a pena estender demais esse vídeo. Certo que, mais uma vez, seres estranhos, voando em aparelhos de forma bizarra, estão invadindo o nosso espaço aéreo e fazendo contato com pessoas humildes da área rural. Quantos estão por aí e nós ainda não sabemos? Percebem? Então, pessoal, eu me proponho, inclusive, né, a estar sempre buscando esses contatos e falando a verdade sobre eles. Sabe, eu não sou, como vocês podem perceber nos meus vídeos anteriores, de ficar passando pano para extraterrestre. São avançados? São. Mas o que eu sempre digo, avançados em quê? Para mim, esse povo é avançado só em tecnologia. Moral e espiritualmente, eles não nos tratam com a dignidade que nós merecemos, principalmente nós, os donos da casa. E terminando esse comentário, eu digo aos senhores o seguinte: vocês já perceberam? Vou fazer uma analogia aqui. Quando o Brasil foi descoberto, ou invadido, né? Eu acredito que invadido, porque aqui já tinha dono. Os espanhóis e os portugueses, né, chegaram bem devagarzinho, de mansinho, sabe, ganhando a confiança das pessoas, né, como no caso do índio, né? O índio impressionado com aquele povo diferente, de cabelo louro, cor da areia, como eles falavam, né? Olhos azuis e verdes, né? Como uma água marinha, uma esmeralda, sabe? Trajando uma segunda pele, ou seja, uma roupa, que os índios eram nus, né? Então os índios ficavam impressionados com aquilo, então eles foram cedendo a confiança para esses invasores. Resultado da obra: roubaram, mataram, estupraram, fizeram todo tipo de patifaria com os índios que aqui moravam, inclusive tomando as suas terras. Isso remonta àquilo que eu falo. Uma tecnologia superior não anda lado a lado com uma tecnologia inferior. Então, os índios sucumbiram aos espanhóis e portugueses, aqui no Brasil aos portugueses. E até hoje, pasmem, o genocídio que é feito com as comunidades indígenas vem demonstrando aquilo que eu sempre falo.
avanço tecnológico é uma coisa, avanço moral e espiritual é outra completamente diferente. E nossos visitantes, por todos os casos que eu já investiguei, que o Uwe Brant Aleixo já investigou, que o Alberto já investigou, sabe? E graças que eu tive com o Paulo, grandes viagens que nós entrevistamos pessoas, inclusive essas aí, sabe? O resultado para nós humanos é bem complicado. Eu espero que todos parem, meditem e pensem. Finalizando mesmo agora, eu vou citar aqui um encontro que eu tive recentemente com um amigo meu que é lá do Rio Grande do Sul, Roberto, e ele me falou uma coisa. Ele falou: Alberto, olha, eu admiro você com suas pesquisas, com suas entrevistas, mas olha, como astrônomo, eu não acredito. Eu falei: olha, você não é o dono da verdade, né? Você pode estar errado. E ele virou para mim e falou assim: o pior de tudo, que isso que você falou aqui me anda, sabe, remoendo meus pensamentos. Eu falo que eu não acredito, por vários fatores que você sabe. Só que de vez em quando eu penso, quantas e quantas pessoas falam sobre isso há 80 anos e ninguém foi capaz de desvendar esse mistério. Portanto, eu digo a você, Albert, eu não acredito. Mas se eu estiver errado, medite nisso. Ok, gente? Um abraço e até o próximo vídeo do canal Ufológico da Ampeu, que está vindo aí em breve, hein? Ok? Um abraço e até a próxima.